Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, agradecemos vocês, agradecemos as interações, o pessoal que tem mandado bastante informações pra gente, perguntas, muitas pessoas agradecendo, interagindo, comentando também sobre as temáticas. A gente está muito feliz, né, meninas? Super! E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está pairando aí no ar, bem forte em tempos de coronavírus. O que é isso? Uma coisa nova pra gente, muitas pessoas vibrando no medo, não entendendo bem a real situação, né, que na realidade nem nós sabemos mesmo, né? O tempo vai mostrar verdadeiramente o que é tudo isso que está acontecendo, né? Quais são as verdadeiras razões, que são muito maiores do que a gente imagina. Isso é uma coisa certa, né? Então a gente aqui um pouquinho conversando, falamos sobre quarentena e aprisionamento, sobre essa situação, o que as pessoas estão sentindo, por que estão vibrando no medo, por que toda essa situação, se há algo maior, um ensinamento maior de tudo isso. Então aqui as meninas, quem me ajuda a solucionar. Vamos trazer novos pontos de vista sobre tudo isso, né, Bernardo? Sim. Para que cada um possa ampliar, e convidamos vocês também a falarem sobre isso conosco nas nossas redes, tanto no Instagram ou aqui pelo YouTube, né? Trazendo para nós aí um ponto de vista, para a gente também trazer para outras pessoas. E sobre o que nós ouvimos nesses últimos dias, a gente quer falar um pouquinho e mostrar o nosso ponto de vista sobre isso, né? Pode começar, fica à vontade, Bernardo. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui. Realmente estamos num momento muito delicado, né, meninas? Mas é um momento também de presente. É um momento também que nós podemos rever as nossas atitudes, como é que nós estamos vivendo, de que forma que estamos conduzindo as nossas vidas. E isso tudo nos faz pensar. Tudo que faz pensar nos deixa um pouco desconfortável, porque pensar, apesar de não ter peso físico, mas o mental. E pensar significa fazer uma avaliação em tudo e em tudo que eu estou fazendo na minha vida. De que forma estou vivendo, como estou interagindo com os meus. E com essa função do coronavírus, né, que é uma força maior, que está vindo do geral para o particular, nós estamos precisando ficar com os nossos, né? Quarentena tem um peso, essa palavra, porque quarentena nos deixa apartado das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente interage. Tem muitas pessoas que convivem melhor com o público externo do que com o interno, e esse momento nós estamos precisando rever isso. E é praticamente sobre livre e espontânea pressão. Não tem isso, vou ficar com o meu vizinho, vou interagir com a família do vizinho, porque eu me dou melhor com ele do que com o meu irmão. Vou ficar com a minha avó, porque eu me dou mais com ela do que com a minha mãe. Não existe uma escolha. Quem habita dentro de uma casa, de um lar, que é um templo, precisa interagir com essas pessoas que fazem parte desse clã. E hoje não está sendo fácil, né? Então... Mas eu trago uma reflexão bem interessante, né, gurias, que eu vim observando esses dias, porque, na verdade, as pessoas, elas dizem hoje, e eu quero que vocês me ajudem a entender um pouquinho isso, elas dizem que sentem falta desse social. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto nós não estamos sendo... Não vou usar essa palavra. Mas até que ponto nós não estamos indo contra o que nós fazemos diariamente? Porque quantas vezes eu vou lá na minha mãe, visitar minha mãe, e acabo assistindo, olhando um YouTube, olhando um WhatsApp e não interagindo com a minha mãe? Quantas vezes eu ia lá na minha mãe, talvez, só para cumprir o protocolo? Quantas vezes a gente foi num restaurante e vimos pais no celular e os filhos no celular? Será que é verdade mesmo que a gente sente falta? Quantas vezes eu vou para o meu trabalho e brigo com meus colegas e chego e falo mal dos meus colegas? Será que é verdade mesmo que eu estou com essa saudade de ter esse convívio? Ou será que tudo que não é permitido me traz algum sabor diferente? Eu acho que essa reflexão tem que ser... O que pode acontecer também, Julie, dessa tua fala,
é que a gente nunca para pensar que algo pode acontecer. No momento em que eu sou proibido de fazer algo, mexe comigo. E mesmo eu indo para um restaurante com a minha família e os meus filhos estão no celular e eu também, eu estou tendo livre-arbítrio para ir e para fazer aquilo. Hoje o que está em questão é a falta do livre-arbítrio. E é isso que nos deixa desconfortável. E daí, né, meninas, é o que vem então assim, o que é importante de tudo isso? É o que eu vou levar daqui, né? E essa reflexão que a gente veio conversando antes, será que é verdade que as pessoas vão levar essa experiência para o lado positivo? Será que isso não vai cair no esquecimento daqui a uns dias pelo fato de que eu posso voltar a ter o meu livre-arbítrio? Será que realmente todo esse aprendizado vai ter um valor maior na sociedade? Porque aí eu vou trazer mais uma questão para vocês. A gente fala muito nesse vírus como empatia, né? A empatia que nós temos que ter com as pessoas. O quanto ele vem nos ensinar que não existe raça, não existe classe, não existe país e que estamos todos iguais nessa situação. Mas quanto eu não tenho empatia quando alguém me diz, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar. E daí eu acho que não é o momento e eu não tenho empatia com aquela outra pessoa. O quanto, na verdade, mesmo na situação atual, as pessoas não estão tendo o aprendizado que nós imaginamos que poderia ser um grande aprendizado neste momento. E o quanto isso é o que mais me entristece. Porque eu fui no super e eu via as ruas vazias e aquilo me gerou uma tristeza, assim, sabe? Uma angústia, até eu diria. Mas aí veio a reflexão, mas as pessoas ainda não estão entendendo a mensagem. Porque é muito bonito falar sobre a empatia, mas na prática, será que está ocorrendo mesmo? Aliás, várias coisas na prática, né? E na realidade eu acredito que esse momento são vários convites, né? Porque olhar verdadeiramente para a nossa alma, né? E ter esse alinhamento de corpo, mente e espírito, eu acho que esse é um dos grandes chamados desse momento, né? Porque aquilo que está no meu inconsciente, como a gente até às vezes estava falando, né? O nosso consciente, ele tem 5%, o inconsciente são 95%. Às vezes eu falo uma coisa, mas eu faço outra, tá? Mas por quê? E aí ter que fazer esse movimento interno de se olhar, daí fica mais desafiador, né? O encontro comigo mesmo. Eu não posso me encontrar com o outro, mas eu preciso me encontrar comigo. Aí a grande questão. E tem também a conotação do que eu vou fazer dentro de casa. Uhum. Tem pessoas que elas precisam estar se ocupando e estar sempre saindo, né? Eu preciso ir fazer isso, fazer aquilo. Elas não gostam de ficar dentro das suas casas. Existem muitas pessoas que não gostam de ficar dentro de casa. A gente acha que são poucas, mas eu posso dizer assim com tranquilidade, é claro que não tenho nenhuma pesquisa para levantar, mas boa parte, mais do que 60% das pessoas não conseguem curtir as suas casas, os seus lares, as suas coisas. E esse momento que a gente tem que ficar com as nossas coisas, com os nossos lares, com o relacionamento que a gente tem com a família, e está existindo muita desavença também dentro das casas. Maridos discutindo com esposas, mães não tendo paciência com seus filhos, porque preferem que seus filhos fiquem o dia inteiro na escolinha, porque preferem que o marido trabalhe o dia inteiro. Muitas mulheres que trabalham em casa ficam à vontade, porque daí elas são donas do seu espaço. Então, essa quarentena, ela pode também estar mostrando o outro lado para aquelas pessoas que têm a sua individualidade mesmo estando com as outras. Aquelas pessoas que dizem que se dão muito bem com seu partner, mas porque ele sai de manhã e ele só chega à noite. Que se dão muito bem com seus filhos, porque eles estão, graças a Deus, eu consegui colocar na escolinha turno inteiro, porque ele interage com as crianças. Mas será que ele interage com as crianças ou eu que fico livre do filho? É uma situação, assim, muito, muito, muito séria. E aí, também a outra parte é que é uma incógnita, quando que vai acabar, né? Tem as estatísticas, tem o pico, o vírus ele precisa se propagar em determinado período para que haja o pico, para depois diminuir, mas nós estamos onde? Nessa escala até o pico, onde estamos? De 1 a 100, onde estamos? Não temos como fazer essa avaliação, porque nós vivemos num país tropical em que predomina o calor, e aí já existe uma estatística que nos outros países, na Europa, por ser frio, se propagou mais rápido, mas nada é definitivo e nada é constatado.
Então, existe também as especulações. Nós temos Sim. que estar muito seguros do que a gente crê. E é nesse momento, gurias, que eu percebo quanto a pessoa acredita no seu ponto de vista. Tu sabe que eu já tô com medo que volte tudo normal, né? Porque eu estou também, eu digo, eu já tô na fase daquela que a gente diz que tá ficando velha, né? Porque gosta de ficar em casa, mas eu não tinha tempo, porque daí chega final de semana, tu tem que visitar a mãe, tem que visitar a sogra, tem que visitar a cunhada, tem que visitar alguém. Então eu não tinha tempo de ficar na minha casa. Agora eu curto todas as áreas da minha casa, a área da frente, a área dos fundos, o quartinho lá dos fundos. Então eu tô ocupando. É um momento muito rico, se a gente prestar atenção, com né? a família, de curtir cada espaço. Então assim, a gente tem até medo, porque como é que eu vou voltar a ter minha rotina e não curtir tudo isso? Mas eu acho que essa reflexão é muito importante para todos. O que é realmente um aprisionamento para si, né? E o quanto nós estamos também liberando aprisionamentos e crenças que nós tínhamos ao longo de tantas vidas. Eu vejo empresas falando que estão trabalhando muito melhor em casa. Eu tenho uma paciente que tem um escritório de contabilidade, diz que a equipe está muito mais unida do que quando estava dentro do escritório. E isso para mim é muito lindo. E ela tem mais serviço, porque ela teve que cuidar de decretos de várias cidades para informar todos os clientes dela, e eu ver ela bem. Ela tá plena, porque a equipe dela tá funcionando, porque o negócio dela tá funcionando, porque ela conseguiu tirar aquilo, né? E o quanto eu também tive que me movimentar a fazer projetos. Eu tinha que, eu vi um link do e-commerce lá. Nunca via, nunca olhava, tipo, vou empurrando com a barriga. Chegou um momento que eu tenho que olhar para isso, eu tô com tempo para isso, eu quero vender desta forma, eu vou ter que me recriar agora, né? Então eu acho que o quanto esse aprendizado tem que vir e ficar, e olhar o que de fato é um aprisionamento e o que de fato é um isolamento. Quando as pessoas me falavam em isolamento, eu imaginava lá a UTI, a pessoa na UTI isolada. E nós estamos em casa como? Com televisão, com rádio, com celular, com internet, com computador, algumas pessoas com pátio, outros com os filhos. Que alegria maior do que ter uma criança em casa, né? Então assim, tá, Juliana, mas 14 dias já tá um saco. Ok, vamos tentar ter que reinventar, né? Como a minha mãe diz, ninguém mandou ter filho, né? Quiseram ter, então agora temos que ver o que há de especial nessas crianças que elas podem nos trazer neste momento. E eu acredito, sinceramente, eu estava falando com as meninas, que as crianças as que mais estão sofrendo, né? Quem mora em condomínio, por exemplo, tem que segurar uma criança dentro de casa, deve ser difícil para as crianças, caramba, realmente. Eu acho que até as crianças e os idosos. Eu tenho uma colega que é jornalista e ela tem mais de 60 anos e ela escreveu um texto enorme, Bebê Baumgarten. Beijo pra ti, não sei se tu vai estar nos vendo, enfim, ou em algum momento esse vídeo vai chegar até você. Ela escreveu um texto maravilhoso, ela disse, ninguém perguntou como é que eu tô me sentindo, se eu realmente quero ficar trancado dentro de casa. E tem uma outra questão também, os idosos, eles já passaram por muita coisa, eles não estão com medo, eles já passaram por inúmeras situações, né? E eu acredito que isso afeta muito mais, trazendo uma depressão do que qualquer outra coisa, né? Eu conversei com algumas especialistas, enfim, nutricionistas e pessoas que trabalham com uma parte mais holística, né? Todos eles, alguns especialistas em fungos, bactérias e patógenos, todos me disseram, Simone, não precisa ter medo. O medo enfraquece as células, o medo é o que realmente enfraquece o corpo. Baixa a imunidade. E a gente vê poucos especialistas falando como viver de forma saudável, como que se pode, né, aumentar a imunidade. Não, só tocam o terror. Só o terror, a parte ruim. E eu até acho que as autoridades no Brasil foram muito rápidas, né? Enfim, porque como a gente falou lá no início, a gente não sabe bem ao certo, é uma coisa muito grande, que aos poucos as coisas vão sendo reveladas e clareadas. É interessante, né? Que a gente tá brigando com algo que a gente nem consegue ver, né? Exatamente. Não, é invisível, né? Então é diferente de nós montarmos uma estratégia contra uma guerra, que a gente tem lá alguma coisa para ver como vai agir, e aqui nós não temos como saber, né? Mas aqui nós temos algumas questões aqui de crenças, de fé, de coragem, que vão ficar para o próximo programa. Mas eu desculpe interromper, mas uma coisa que eu acho que é interessante falar nesse nosso tema, né, da quarentena,
Vou deixar uma pergunta que eu acho interessante para pensar. Como é que a gente está lidando com a morte? O vírus, o que de pior ele ocasiona? A morte. E a morte é uma coisa que todos nós sabemos que um dia a gente vai morrer, ou de um jeito ou de outro. Eu convido todos a pensar um pouco mais na nossa vida, como é que nós estamos vivendo até hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Mas se a gente saber de que forma que a gente está conduzindo as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, a gente não vai ficar pensando na morte, a gente vai ficar pensando, eu quero mais um dia para ser feliz. E é isso que a gente tem que se preocupar. O vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, a conotação dele é morte, por isso de todo o pânico. Não saiam de casa, não façam isso, não façam aquilo por causa da morte. Então, não adianta a gente ter medo da morte, porque o dia que a gente tiver que ir embora, a gente irá, com corona ou sem corona. Para só encerrar então, porque a gente vai continuar nos próximos. E os cachorros começaram a latir, os nossos pets, né? Nós temos o apoio dos pets. Conosco. Mas tem um especialista que fala, o Dr. Neil Negrelli Jr., ele é do INEX. Ele falou, o pessoal perguntou para ele sobre a questão do medo de perder quem a gente ama. Aí ele fez uma análise maravilhosa, dizendo, pensa que aquele que tu chama de meu filho, minha mãe, meu irmão, eles são emprestados. Ele deu uma resposta tão linda, tão sábia. Cuide dessas pessoas no aqui e no agora, porque depois, daqui a pouco, Deus vai requerer elas de volta. A gente não sabe quando, sim, mas o que a gente pode fazer é no aqui e no agora, né? Gurias, tá maravilhoso esse papo aqui, a gente ficaria muito tempo. Sobre fé, coragem, crenças, a gente fala no próximo programa. Ativem o sininho, mandem os comentários, pra gente tá sendo uma honra compartilhar com vocês essas informações, e a gente espera o contato de vocês até a próxima semana. Tchau!